Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Leonardo Bastos, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Angra dos Reis. Estamos aqui hoje, mais uma vez, nesse canal com você, no canal da TV Conselho, que volta a dizer recém-criado, né? Mas hoje a presença aqui muito me engrandece, muito me alegra. E hoje eu estou recebendo duas pessoas extremamente importantes na minha vida dentro do controle social. São duas pessoas que fizeram com que o trabalho que a gente tem, que fizeram com que a ação que esse conselho tem estivesse com essa formação que a gente tem hoje, que é a minha amiga Ana Maria, presidente do Conselho Municipal de Mangaratiba, e o meu amigo Hamilton dos Anjos, presidente do Conselho Municipal de Paraty. Nós três juntos formamos aí a região da Baía da Ilha Grande, ao qual eu tenho muito orgulho de ter vocês aqui, Ana e Hamilton, né? E a gente poder fazer essa parceria que já dura 2 anos e meio, mais ou menos, não é isso, Ana? Não é isso, Hamilton? Isso. E a gente tem filho. Então, eu sou muito feliz. E sem demagogia, quem me conhece sabe da seriedade que a gente faz, quem me conhece sabe do caráter que a gente tem. E quando eu falo, realmente, é isso. Muito, muito, muito me orgulho de ter vocês aqui comigo hoje, para a gente poder falar um pouquinho do controle social. Quero deixar aqui agora um microfone aberto para o Hamilton, para que ele possa falar um pouquinho, se apresentar, né, e depois para a Ana, para a gente poder falar. Na realidade, me permite uma fase, vou fazer um inverso, né, vamos deixar as damas, estamos aí no Outubro Rosa, eu acho também que a Ana pode estar falando um pouquinho, né, sobre isso. É uma ação que a gente está aqui, é um mês importante na prevenção do câncer de mama, é um mês importante para a mulher, né, e a Ana pode estar começando a falar e falando um pouquinho dela, né, da representatividade que ela tem e principalmente desse mês, que é um mês importante. Me perdoa, amigo, para a gente fazer, depois a gente vai contorno. Pode ser? Sim, é lógico, a gente tem que ser cavalheiro o tempo todo. Né? Obrigado, Hamilton. Ana? Boa tarde, gente. Me chamo Ana Maria, sou presidente do Conselho Municipal de Mangaratiba e também nutricionista, né? Então, falando um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né? Sobre câncer em geral, né? A necessidade que as pessoas têm de falar sobre isso, né? Porque é pouco falado, é pouco citado entre as mulheres sobre fazer o preventivo para evitar colo de câncer de útero, fazer o toque em casa, tem alguma suspeita de alguma glândula diferenciada, algum carocinho diferenciado, tem sim que procurar um ginecologista, um mastologista. Você precisa ter esse compromisso com o seu corpo, né? Que se nosso corpo é nosso templo sagrado, a gente tem que cuidar dele diariamente, né? Então, é basicamente isso. É cuidar da nossa alimentação, pensando em atividade física, boa qualidade de sono e sempre tocar o nosso corpo, saber o que está acontecendo no nosso corpo, reconhecer sinais e sintomas. Isso é fundamental, né? Obrigado, Ana. A gente ainda vai voltar nesse tema que eu acho importante a gente falar, mas quero deixar aqui a palavra com o meu amigo Hamilton, presidente do Conselho de Paraty. Fala aí, Hamilton. O microfone é seu. É um prazer estar presente aqui com vocês, com nosso presidente da BIG, né, junto ao SES, a nossa representante também aqui, a Ana, que é a presidente do Conselho de Mangaratiba. Eu continuo aprendendo muito sobre conselho e devo aprender mais ainda. Estou participando de um curso, que é o curso de conselheiros, né, com a intenção, como nós vamos fazer agora em meados de dezembro, nós vamos fazer as eleições do novo biênio do Conselho Municipal de Saúde de Paraty. Então, eu já estou me preparando num curso que vai terminar talvez em janeiro do ano que vem, sobre o Conselho, né? E já conseguimos, com esse curso, fazer alguma conceituação a respeito do que é o controle social. Né? É que o controle social, na verdade, ele é a base do SUS. Ou seja, o Conselho, na verdade, é um agrupamento dessas pessoas, né, que são representantes da gestão, são representantes também do grupo de trabalhadores, são representantes dos profissionais de saúde e também tem como representação um grupo de outras instituições fora a gestão.
como usuários, né, que no meu caso, em Paraty, é composto por muitas associações de moradores que levam até a população algumas informações a respeito do que está acontecendo na saúde. E a conceituação que a gente tem hoje sobre o controle social é que esse grupo de pessoas, ele está ali para ajudar a equacionar e solucionar os problemas que surgem dentro da administração da saúde. Nós que somos do Conselho, a gente tenta minimizar as problemáticas que surgem lá dentro. Por quê? Porque o SUS não é uma geladeira que você liga e ela gela. O SUS não é isso. O SUS é uma instituição, uma organização sistematizada, administrada por pessoas. E, como ela é administrada por pessoas, a gente tem que hoje estar tomando conta da qualidade desses atendimentos, desses acolhimentos e dessas prestações de serviço que são realizadas. Então, a função principal do conselheiro é exatamente tentar buscar onde estão os problemas para que esses problemas realmente sejam sanados e sejam solucionados para minimizar a dor. Né? Hamilton, se você me permite falar, eu acho que a gente pode entrar nesse assunto. Como a gente está falando de controle social e você conseguiu fazer uma explanação bacana sobre o que é o Conselho, eu acho que é importante também a gente dizer para a sociedade que os conselhos de saúde não são órgãos de polícia, né? Eles não são órgãos de juiz. Isso quem faz é a promotoria pública, né? Essas ações de busca de ação imediata é a promotoria que faz. Nós somos um órgão de fiscalização e um órgão deliberativo dentro do nosso plano. O que você acha, Ana? Então, na grande maioria das vezes, alguns conselheiros acham que, por serem conselheiros, eles têm prioridade de atendimento, enfim. E não é assim. A partir do momento que a pessoa se compromete a ser um conselheiro e ser um órgão fiscalizador e não opressor, aí o conselho vai começar a andar. Porque tem que ter essa noção que você está ali pela população e não está ali por bem próprio. Lógico que, nossa, mas se acontecer... Gente, se acontecer, você também é um usuário que você vai ser atendido como todos os outros pelo SUS. Sem mérito de preferência. Exatamente. Você sendo conselheiro, você não é preferencial em nada. Seu preferencial são outras maneiras que você acaba tendo. Algum acidente, enfim. Não seria esse caso. Na realidade, o papel do conselheiro é garantir o que a Constituição Federal nos fala, que é dizer que a saúde é um direito de todos. Uhum. E todos merecem ser e ter saúde digna de convívio, né, Milton? É isso, né? Eu posso corroborar com a ideia, com esse conceito que a nossa querida colega Ana colocou, é que a visão que temos que ter sobre o SUS é uma visão de coletividade. Essa visão de coletividade, ela foi muito exercitada durante a pandemia, na época da Covid, porque se falou demais em empatia, e o povo parece que já, aos poucos, foi esquecendo o que é empatia. Quer dizer, você se coloca na dor do outro e você ajuda o outro a minimizar a dor, que é o que a gente tem que fazer como fiscal, mas não como polícia, mas como fiscal. Eu acho que é aquilo que a gente fala, né? Todos os conselhos, dentro da sua formação, ele tem suas comissões temáticas, né? E a população realmente precisa entender como é que funciona e precisa participar do controle social, né? Dentro dessas comissões, existe dentro de conselhos comissões de fiscalização, que essas, sim, junto com os conselheiros, e como o Hamilton bem falou no início, elas são comissões paritárias. Ela precisa de ter usuário, ela precisa de ter profissional e ela precisa de ter gestor, porque somos tripartite. Se a gente fala do controle, avaliação, ação e execução, o conselho não é executor,
Conselho nenhum executa nenhuma atividade dentro da saúde. Ele fiscaliza as ações que é proposta nos planos de saúde, né, nos planos anuais de saúde, para que a gente possa implementar isso, para que o executivo, para que o secretário, né, da pasta, desde que ele tenha autonomia, ele possa executar essas ações e aí sim a gente fiscalizar dentro dessa fiscalização. E quando nós acharmos errado, aí sim a gente deve encaminhar, né, Ana? Sim, porque quando a gente vai fiscalizar algum órgão público, então a gente não está, até mesmo privado que a gente tem essa autonomia de, sendo Sim. da saúde, a gente pode fiscalizar, né? Quando a gente vai para fiscalizar, a gente não está querendo punir ninguém, a gente não está querendo intimidar ninguém, não é isso. A gente está querendo ajudar a trabalhar melhor, porque às vezes está acontecendo algo errado que eles não conseguem enxergar. Ou até mesmo não tem a visibilidade tão grande que você não consegue arrumar esse erro. Então, o conselho está ali também para ajudar, também não para ajudar, né? Todo mundo tem que entender que o Conselho Municipal de Saúde, ele não é para punir ninguém, não é para punir secretário, prefeito, não é isso. A nossa intenção é trabalhar junto, no coletivo, para o bem da população. Perdão, Ana, até mesmo como a gente está aqui agora, né? Nós temos aqui, na realidade, a tripartite, sim, as representatividades que a gente tem. Hoje, estou aqui no segmento usuário, representando os usuários de saúde, os usuários do SUS, né, dentro de toda a sua coletividade. A Ana está com a representatividade dos profissionais de saúde, dentro do CRN4, e o Hamilton está aqui pela gestão. Ou seja, e nós nos damos bem tendo essa tripartite, e as pessoas precisam entender que é isso. Se eu não tiver o Hamilton do nosso lado, que é gestor, eu não consigo fazer a execução daquilo que o profissional de saúde está pedindo, sim, ou daquilo que o usuário tem, né? Aí, Hamilton, eu falo para você, como é que é ser presidente de um conselho municipal de saúde, tendo a sua representatividade pela gestão, como é que você consegue lidar isso dentro do controle social? É difícil para você junto aos usuários? Tem mais cobrança? Tem menos cobrança? Né? Essa ação. O que você fala para a gente nessa experiência? Bem, é difícil convencer as pessoas. Hoje você tem que ter muito argumento, muito poder de convencimento. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Esse é o grande problema. E você vê, trabalhar hoje um atendimento e um acolhimento, há uma diferença muito grande entre atendimento e acolhimento. E pensar que um paciente que vai a um hospital público, ele é apenas paciente, é o maior erro. Porque esse indivíduo que está buscando o hospital público, ele não é paciente, ele é cliente. Exatamente. Ele paga imposto. Porque quem está trabalhando dentro do hospital público está recebendo seu salário com dinheiro do povo, pago pelos impostos. Então, aquela pessoa que vai buscar um atendimento no hospital, ela não vai ali para ser humilhada, ela não vai ali para ser negligenciada, principalmente, que às vezes acontece. Ela vai ali atrás de um direito que ela tem, que ela paga os impostos. E o nosso sistema político, administrativo do Brasil nos garante, através da Constituição, esse direito. Então, hoje, como gestor, as minhas maiores dificuldades estão mais na questão humana, porque nós precisamos fazer com que cada funcionário tenha acesso em treinamentos. Por exemplo, vou te dar um exemplo, treinamento de PNL, Programação Neurolinguística, falar dos canais de comunicação, né? Como que uma atendente que está num balcão, que tem um blindado, tem uma parede blindada, ela está atrás, toda maquiada, com o corpo jogado para trás, usando um canal de comunicação que é o visual. Chega um paciente que não passa pelo acolhimento, porque muitas vezes não tem ninguém para acolher. Ele pode estar com um furo de uma bala no corpo, mas ainda andando, e ele chega nesse balcão, a pessoa pede a ele, de uma geral, ele chega com outro canal de comunicação, que é o corpo curvado para frente, porque ele está sentindo dor, o corpo curvado para frente.
Aí ela vai pedir, ela pede seu nome todo, me dá seu documento, onde o senhor mora, o senhor tem a carteira, a pessoa já está desmaiando. E a pessoa ainda está perguntando. Sim. E aí, gente, é o que eu falo para vocês. Volto a dizer aqui a importância dessa tripartite. O Hamilton, como gestor, acabou nos mostrando que pode, mesmo o gestor sendo o executivo municipal, ao que as pessoas muitas das vezes criticam, mas eles são humanos, e podem ser humanos, e podem acolher bem, e podem ter uma visão diferenciada. Juntando isso com os usuários, do segmento usuário dentro do conselho, isso vai formar uma boa parceria dentro do seu controle. E é o que você tem feito dentro do seu município. E aí, passando para a Ana, que agora a Ana representa a categoria dentro do controle social como profissional de saúde, né, Ana? E eu queria, assim, é muito importante, porque os profissionais, na realidade, é que fazem com que o usuário possa ser bem acolhido, né, bem atendido. E eu costumo dizer aqui em Angra, Ana, que o funcionário, né, o profissional de saúde, que ele não é bem tratado, ele não pode prestar um bom acolhimento. Um funcionário que não tem um local adequado para atender os seus pacientes ou os seus clientes, como o Hamilton falou, eles não podem realmente atender bem a população. O que para você, dentro do controle social, é o segmento do profissional, Ana? O que isso contribui, o que pode contribuir melhor, né? Numa visão geral, a gente não está falando de município, a gente está falando de controle social. Sim. O que, na sua visão, a gente pode melhorar, né, o acesso dos profissionais para que o próprio usuário, como a Hamilton falou aqui da gestão, possa ter um benefício maior? Então, como viemos de dias sombrios, né? Dias muito cansativos para os profissionais de saúde, né? Eu trabalhei a Covid inteira. Eu precisava trabalhar 2 vezes por semana, estendi para 4, porque tinha algumas pessoas trabalhando comigo e tinha filho pequeno em casa, tinha mãe idosa. Como eu moro sozinha, eu pensei, não, eu posso estender para 4, não tem problema. Depois eu vi que eu me arrisquei pelos meus colegas de trabalho. E muitas pessoas fizeram isso também na Covid, né? Então, quando a gente vê o respeito entre os colegas de trabalho, isso é muito importante, isso é fundamental. Só que a gente também precisa de qualidade de trabalho. Estamos trabalhando de forma exaustiva, porque só querem produção. Produção, 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 produção. E é isso, a gente dá produção. Só que a gente cansa. Isso, como você disse, isso não se resume a um município. Não estou falando de Mangaratiba, estou falando do geral. Você vê pessoas tendo síndrome de Burnet, né? Isso. Tem síndromes raríssimas que você olha e fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar. E hoje quase todo mundo tem. Então, você vê que o profissional de saúde ele está cansado. Ele está cansado. E ele não é que ele precise de férias, não é que ele precise de aumento de salário. Dinheiro todo mundo precisa, obviamente. Ele precisa de respeito, ele precisa de qualidade de trabalho. Não adianta você dar 1 mês de férias aos profissionais de saúde e depois colocar ele para trabalhar exaustivamente. Não tem respeito com o profissional. Essa que é a questão. Uma vez que você não respeita o seu meio, onde você convive, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Você não respeita esse meio, você não respeita nada. E como você vai estar lá exausto e acolher bem? Não vai conseguir. O meu discurso de sempre para todo sempre é que o meu primeiro e meu último paciente tem que sair com a mesma qualidade de atendimento. Tem que sair. Mas e eu? Como eu fico na sexta-feira? Porque na segunda já é tranquilo, terça, quarta já também. E na sexta-feira? Como está? Atendendo, não é isso que eu atendo, tá? Mas atendendo 30 pessoas por dia. Gente, é cansativo demais. Imagina um médico da emergência. O médico está atendendo, dependendo do verão, Costa Verde atende mais de 200 pessoas em 24 horas. A pessoa lá, o profissional, não tem 2 horas para descansar, e se estiver descansando, tem alguém gritando, então, né? Ana, você falou uma coisa muito importante agora, né? Quando você faz, é cansativo. E, geralmente, a pessoa está ali trabalhando 24 horas, com 200 atendimentos dia, sem condição de ter um descanso. E aí, é muito importante, eu quero falar aqui olhando para vocês, né, é muito importante que a gente possa, usuário, nós do sistema, podemos também chegar na ouvidoria do município e parabenizar o profissional,
né? Porque muitas das vezes a gente só quer fazer críticas, críticas e críticas, e criticar o profissional, e criticar um secretário, e criticar um prefeito, e criticar um conselheiro, né? Mas na realidade ninguém sabe todo o fator que ele já fez por trás. Só abrindo um parênteses sobre criticar, né? Agora, nas nossas pré-conferências, foi muito falado sobre ouvidoria, né? Eu trouxe em todas as pré-conferências para falar sobre o poder da ouvidoria. Então, isso é muito importante. A população sabe pouco ou não sabe. Tá, vai elogiar, vai criticar, porque precisa também criticar para ser levado a quem de direito. Não adianta eu criticar para ela se é ele que resolve. Perfeito. Então, precisa ser criticado para a pessoa correta, para o órgão correto. Então, é assim que a gente faz saúde pública, na ouvidoria, é assim que a gente faz saúde pública. Tem que analisar. Exatamente, porque não adianta só chegar e criticar se o secretário de saúde não sabe o que está acontecendo. Para ele está tudo bem, não chegou nenhuma reclamação, está tudo ótimo. Então, tem que ser destinado, né? Tudo tem Então, que ser. é justamente isso. A população precisa entender, né, Hamilton? Precisa buscar os seus conhecimentos, precisa buscar as suas ferramentas, mas não é só na crítica. O que eu quero dizer é isso. O profissional, na realidade, os profissionais de saúde, na realidade, dificilmente são parabenizados dentro de uma ouvidoria, né? Às vezes a pessoa ali dentro foi bem atendida. Eu cheguei no consultório do Hamilton, o Hamilton chegou, parabéns, doutor, obrigado pelo atendimento. Mas passou ali. Mas, em compensação, lá fora, já falou um monte, já disse um monte, já espalhou um monte pela internet afora, porque hoje, infelizmente, esse é o maior meio de comunicação que as pessoas têm, e acho que a gente pode fazer tudo. Acho que a internet também é um caminho sem lei, né? E não é, gente, não é. Os profissionais precisam ser valorizados, né? As pessoas precisam ser valorizadas. Bons gestores precisam ser parabenizados, né? Porque quem não gosta de receber um elogio? Isso aumenta a nossa autoestima, né, o nosso poder de trabalho, né? E por outro lado também, Ana, a gente precisa valorizar os profissionais, porque assim, você que é da rede, você sabe muito bem, hoje o SUS, a Mil também sabe que é gestor, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas hoje uma consulta paga pelo SUS a um médico clínico é R$4. R$4 a consulta para atender a um cliente ou a um usuário, como eu costumo dizer. Gente, isso é lamentável. Isso tem que rever esse valor. Exato, Hamilton. E aí, como é que você acha que um médico vai ter que fazer, que o médico vai ter que atender? Para dar a produtividade que a Ana falou, o médico vai ter que ficar 24 horas no plantão, não ter o horário de descanso, porque o horário de descanso dele é legal e está na legislação. A cada 24 horas, a cada 12 horas, ele tem que ter 2 horas de descanso. Se são 24, ele tem que ter 4 horas de descanso. É lei. Eles têm que chegar, ninguém é de ferro. O médico ele trabalha 24 horas, mas ele não trabalha 24 horas direto. Ninguém consegue ficar 24 horas acordado. Eu sei, né? mas aí existe uma questão do que a Ana estava colocando, que é a questão do comprometimento. Ou seja, o indivíduo tem a sua garantia de emprego, porque às vezes ele é funcionário público e acha que ele não vai ser exonerado. Por outro lado, ele entende que a prestação de serviço de saúde ele é pública e ela é gratuita. Ela não é gratuita, ela é paga, porque todo mundo paga. A pessoa ganha porque alguém paga. Aquilo ali não é bem gratuito. Está entendendo? Agora, esse conceito que o brasileiro está tendo hoje, de que aquilo é público, que é gratuito, que ele pode fazer do jeito que ele quer, a hora que ele quer, ele pode faltar sem avisar, ele pode fazer, não dá muita importância, é exatamente onde a Ana estava tocando, é na comprometimento e da própria credibilidade. Por quê? Alguns profissionais precisam ter alguns treinamentos para ele entender o seguinte, que credibilidade não existe 50%. Credibilidade ou você tem ou não tem, é 100% sempre. Se você fizer 99 coisas boas e uma coisa só, você fizer você fizer uma coisa errada, essas 99 coisas não têm valor nenhum. Ela perde. É quase igual o efeito de halo. Keith Durkee, que é um psicólogo americano, ele diz que o efeito de halo é a primeira impressão e é a que fica. Foi um estudo feito na guerra, para perceber
quem seriam os líderes que iriam comandar. E os líderes que iriam comandar são aqueles mais bem apessoados, aqueles que falavam melhor, aqueles que se vestiam melhor, aqueles que se comunicavam melhor. Então, esse é o efeito de halo, ou seja, a primeira impressão é a que fica. Então, se você... Mas você não é tem bem que, assim na nossa realidade, né? Você tem que tentar não causar uma primeira impressão ruim. Você tem que causar uma primeira boa impressão em tudo. Porque se você causar uma primeira impressão ruim, a segunda tentativa sua será muito sacrificante para inverter a visão que a pessoa criou de você pela comunicação que você fez. Por você ter falado errado, por você ter feito uma coisa errada, por você ter estado mal vestido, por você ter falado errado, por você ter negligenciado alguma coisa, por você ter tossido num lugar que não podia tossir, ou que você espirrou num lugar que não podia espirrar. Quer dizer, assim como também no processo da credibilidade, você tem que tomar muito cuidado na comunicação que você faz com as pessoas. Ou seja, se eu pensar num totem, eu pensar num M longe, eu já sei que eu estou próximo do McDonald's, assim, eu vejo o garfo com colher numa placa na estrada, eu já sei que eu vou ter um restaurante na frente. Mas se eu ver um J, será que eu vou ter alguma coisa? O que eu vou ter na frente? Eu não sei, eu não conheço, não tenho credibilidade. Então, a credibilidade, ela surge na medida do comprometimento. Você disse, você tem que dar o sangue para o primeiro, tem que dar o sangue para o último também. Você não pode deixar a peteca cair. Por quê? Porque o dia que você fizer uma coisa boa, ninguém vai comunicar para ninguém, porque é óbvio. Ele já espera que você faça uma coisa boa. Eu vou sair daqui dizendo que a Ana Maria é uma pessoa muito boazinha, eu não vou precisar falar isso. Mas se eu souber que a Ana Maria chegou aqui, deu um tapa na cara de uma pessoa, aí eu vou espalhar para 10 pessoas. O erro que acontece muitas vezes dentro dos hospitais, que acontece furdúncio, acontece uma confusão tremenda por causa das coisas erradas que acontecem, que as pessoas não admitem erro. Mas então, Hamilton, eu entendo essa sua fala, mas ainda assim eu entendo, mesmo que a pessoa seja boa, né, e que todo mundo sabe, mas um elogio sempre é um elogio. Um elogio, como eu disse para você, ele faz bem ao ego. Né? As pessoas têm que parar com essa ideologia de que, se tá bom, tá bom, não precisa elogiar. Se a Ana faz um bom trabalho, se o Leonardo faz um bom trabalho, parabéns para ele. Mas você está falando, nesse caso, do chefe. É o chefe que, por meritocracia, deve dizer para os seus funcionários que ele trabalhou bem. Não, Hamilton. Não é o chefe. Você acha que o público eu não estou preocupado, mas é justamente isso. Quando a gente fala de coletividade, quando a gente fala de saúde, quando a gente busca a excelência na saúde, que nenhum lugar do mundo vai ter, nenhum lugar do mundo, a saúde ela vai sempre ser um movimento constante, porque a cada dia, a cada dia há novas ações, a cada dia a ciência descobre novas tecnologias e isso está sendo implantado, né? A ação para o HIV que já está saindo, novos medicamentos, novos coquetéis diminuindo, o câncer que já está vindo. Mas eu falo para você, somos nós usuários. Nós, enquanto cidadão, enquanto pessoas comuns, enquanto pessoas, a gente critica mais do que valoriza. Sim, mas aí você está falando de ego, então. Não estou falando de ego, eu estou falando do seguinte, se você vai num local, você sabe que você tem que ser bem acolhido. E há diferença entre ser bem acolhido e ser bem tratado. Eu preciso ser bem tratado pela minha família. Eu preciso ser bem tratado pelos meus amigos. Mas eu preciso ser bem acolhido por um profissional de saúde. Exatamente. E aqui a gente está falando de saúde, né? Eu preciso ser bem acolhido. E quando isso tem, né? Porque às vezes você tem mais do que isso. Porque você conhece profissionais que se doam quase 24 horas da sua vida, doando. Profissionais e usuários também, tá? Pessoas no seu dia a dia fazem isso. Mas como a gente está falando de saúde, preciso voltar a falar de saúde. E aí não é ego, é realmente valorizar aquela pessoa que realmente tem o trabalho que precisa trabalhar. Não é questão de ser chefe, ou de ser gestor, ou de não ser, que eu sou o gerente da unidade, eu tenho que parabenizar a ANCA. Não, eu usuário,
Cheguei na Ana para uma consulta de nutricionista. A Ana me atendeu super bem, me atendeu. Eu fui o último paciente da Ana. Mas ela me atendeu com o mesmo vigor, com a mesma performance, toda exausta, toda cansada, toda estressada. Resiliência. Entendeu? Mas ela já chegou, ela conseguiu fazer um bom acolhimento. Além do bom acolhimento, ela me tratou com carinho, com delicadeza, com sorriso. E eu não vou valorizar uma pessoa dessa? É isso que eu falo. Eu não vou dizer para essa pessoa, não vou parabenizar, mas o que eu quero dizer é que as pessoas não têm esse hábito. As pessoas só têm o hábito de criticar. Então, mas é exatamente isso que eu estou tentando te falar. É que o paciente, ele sentou ali, ele é individual. Ele não quer saber se o médico atendeu 30 já. Exatamente. Ele que, quando chegar lá, ele é a cereja do bolo. Exatamente. É ele que precisa ser atendido. A dor dele. Então, é o profissional que tem que se conscientizar, de acordo com o que a Ana falou, do comprometimento de dar o suor primeiro e dar o suor no último também, porque a resiliência é que vai fazer isso, é o teu comprometimento e a tua crença, porque você tem que acreditar que o que você faz é bom, tá entendendo? E antes que a peteca caia e alguém possa pegar um erro seu, de um erro que você cometeu, de uma receita que foi feita errada, por sono que você já está sentindo, que você já está pregando e está tendo que atender, é melhor que você não atenda e passe para um outro atender. Sim. Antes que aconteça o erro. A gente falando aqui assim é fácil, na prática é difícil, porque quando ela faz isso na prática ela não consegue atender, que precisa do outro colega para atender, muitas das vezes vai chegar o chefe e vai falar, não, mas por que você parou o atendimento? Olha, e aí ele não vai querer saber se ela está cansada, se ela não está cansada. Vou usar o meu exemplo. Por incrível que pareça, se eu falo que eu não vou atender, todo mundo respeita. Porque eles veem o respeito que eu tenho pelos meus pacientes, pelos meus clientes, pelos meus amigos, pelos usuários. Eles nunca reclamaram quando eu falei que eu não ia atender. Até mesmo, você vai atender esse encaixe? Não vou conseguir. Porque se eu falar não, eu estou respeitando também o usuário. Lógico, eu falar... Olha a sua fala, não vou conseguir, né? Diante dos fatores apresentados. Sim, também, eu já levei o meu corpo a um estresse muito grande em relação à rotina de trabalho. Então, se eu não estiver bem, eu não vou acolher bem. Eu sou nutricionista, eu mexo com a parte mais séria das pessoas, que é a alimentação. É a mesma coisa, entrar na sua casa, tirar a comida do seu prato, pegar um prato e colocar outro na sua mão. Você vai gostar se eu tirar a comida que você gosta e colocar outro? Provavelmente não. E é isso que eu faço diariamente. Então, eu tenho que ter muito respeito com essas pessoas, porque eu estou mexendo numa parte muito delicada. Então, é o processo de comunicação, de como você vai comunicar, que você não pode mais, que você não está aguentando. Porque se uma pessoa não estiver preparada para se comunicar, dizendo, olha, eu estou exausta, eu não vou conseguir lhe atender direito, eu vou ter que passar para outra pessoa, é melhor do que você se levantar das costas e sair e largar a pessoa sem resposta. Entendeu? É a comunicação que se faz que acaba trazendo... muitas vezes os comentários ruins, os comentários negativos ou os comentários positivos. Até mesmo a grande maioria das vezes os usuários, eles querem sempre, eu falo que lá onde eu atendo, todo mundo quer ser o primeiro, né? Se está esperando 2 horas, já reclama muito. Mas eu só estou aqui há 2 horas. Mas se você quer ser bem atendida, a outra pessoa também quer. Eu não posso atender uma pessoa em 5 minutos e você em 45. Não é justo. Então, eu tenho um tempo médio para atender os meus pacientes, que é uma média de 25 a 30 minutos. Eu tenho o meu tempo médio, isso dentro do SUS, tá? Meu tempo médio de atendimento, e é isso que eu faço. Porque aí a pessoa pode até reclamar lá fora, mas quando entra, vai entender. Aí, semana que vem, eu sempre ganho um bolinho. E aí, nesse caso, nós já entramos numa coisa chamada práticas integrativas. O que são as práticas integrativas? Você sabe aquela pessoa que está doente, que vai no hospital e que vão 4 com ela? Ah, sim, sei, claro. Vai uma doente e vão 3 acompanhando. Vai marido, mulher, a filha, a tia, a avó. A prática integrativa é pegar essas 3 pessoas e levar para uma sala para falar de psicologia, de falar de coisas da vida, para aquelas pessoas ficarem calmas, sossegadas, porque muitas já vão preparadas para brigar. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, hoje o ser humano já é preparado para brigar, né, amigo? Eu estou entendendo hoje que as práticas integrativas dentro de hospital, elas são necessárias. Meditação, reiki, atendimento de psicológico,
brincadeira para as crianças, pula-pula, essas coisas, são todas práticas integrativas exatamente para trazer aquele público que não tem muito a ver diretamente com o atendimento, mas tem a ver indiretamente e que pode interferir. Por exemplo, um paciente com CA, né, chega sempre acompanhado. Eu vou atender o paciente, mas eu sempre estou de olho no acompanhante, porque qualquer coisa que eu veja ali que seja um pouco diferente, um pouco mais delicado, não sei qual o momento do atendimento, mas eu perguntar, e você, como você está? Como está o seu grau de estresse? Como está esse gatilho de estresse em relação ao seu ente querido aqui que está passando por esse sofrimento no momento? Eu acolho também sempre os acompanhantes. Quando cheguei sozinho, sua esposa está aí, seu esposo está, pode entrar também, porque eu gosto de atender a família. Se eu cuido da alimentação, eu cuido da família. Não adianta você comer bem e seu filho ficar tomando refrigerante. Sim. Isso não existe. Isso que é cuidar da família, né? Verdade. Gente, isso é um pouquinho do controle social. Isso é um pouquinho que cada um faz dentro do seu território. Hamilton em Paraty, Ana em Mangaratiba e a gente aqui dentro do Conselho de Angra, né? Não é só a gente. O controle social não é só a gente. Do lado da gente, eu não vou falar atrás, mas do lado da gente são outros conselheiros que a gente precisa preservar, valorizar. Além dos conselheiros, à frente, que vocês não estão nos vendo, mas eu costumo falar sempre no nosso podcast também, nas nossas ações, à frente dela nós temos aqui uma equipe. Nós temos hoje a Laís, que está vindo acompanhando a Ana Maria de Mangaratiba, né? Temos aqui o nosso coordenador técnico, que acaba fazendo toda a nossa parte, o Marcos Vinícius. Além do Marcos Vinícius, nós temos outra pessoa, a equipe ali na frente, preparando aí, né, para que depois do podcast a gente possa estar batendo um outro papo ali, uma outra conversa. Então, assim, é todo um trabalho. E, assim, o mais importante para a gente, né, Ana, né, Hamilton, é que esse trabalho, ele é altamente voluntário. Então, a gente não recebe nada do SUS, a gente não recebe nada do município, a gente não recebe nada de governo nenhum, para que a gente possa fazer o controle social com eficiência ou tentar garantir a eficiência, coisa que a gente sabe também que dificilmente a gente vai conseguir fazer isso como qualquer outra profissão, né? Mas na saúde muito menos. Então, assim, eu quero encerrar minha fala aqui já agradecendo a Milton e a Ana pela presença, pela importância da gente estar essa força unida, independente de qualquer coisa, independente de onde nós estejamos, Ana e a Milton, eu estou levando para a minha vida ou para o meu restinho de vida essa parceria, essa amizade, esse carinho que eu tenho por vocês, né, por todo mundo. Então, eu termino minha fala aqui, deixo um pouco para que a Ana possa falar, as suas considerações finais. Estamos aí quase a 40 minutos já de vídeo, né, e depois o Hamilton faz o encerramento aí. Fiquem com Deus vocês e a partir de agora é com eles aí. Então, gente, eu quero agradecer. Hamilton, muito obrigada. Leonardo, muito obrigada pela parceria de sempre. Estou muito feliz, eu sou muito feliz por representar a Big, sou muito feliz por ser uma mulher jovem, negra, na frente da presidência do Conselho de Saúde de Mangaratiba. Eu me sinto muito orgulhosa. Não sei o que vai acontecer, né? Que esse ano é um ano bem importante para a gente, mas o que aconteceu até agora, isso representa muito para mim. Então, eu só tenho a agradecer por todo o carinho, por todo o respeito até agora. Obrigada. Eu que agradeço vocês, porque se não fosse vocês eu não estaria aqui, né? Não. Obrigado, Ana, obrigado, Léo. Eu estou assim muito feliz por um detalhe muito importante, que eu nasci nesse mar daqui, né? Nasci na Ilha da Madeira, né? Fui pescador, sou filho de pescador, estudei com essa dificuldade que hoje, o jovem de hoje acha longe daqui no Perequê. Eu tinha que pegar trem em Santa Cruz, Campo Grande, para ir para o centro da cidade, 2 horas, às vezes, de viagem, em pé, para trabalhar, para depois ir para a faculdade, voltar no último trem de 10h30, perdi a última aula da faculdade, para hoje, fiz pós-graduação, né? Hoje eu sou bacharel e professor de administração, tanto a nível superior quanto a nível médio, né, porque eu fui coordenador da escola técnica na área de administração, fiz os projetos de curso de administração, curso de publicidade e o curso também de turismo. E
E hoje eu estou assim, eu me sinto feliz e vitorioso pelas dificuldades, a resiliência que eu tive que ter, sabendo que eu ia vencer, né? Hoje eu posso dizer que eu sou vitorioso, tá entendendo? Vou estar aqui sentado na mesa junto com duas pessoas ilustres, né? Um presidente de um conselho de uma cidade enorme, que é Angra dos Reis, né? Que hoje é nosso carro-chefe, vamos dizer, na zona aqui na Costa Verde, né? E também está na frente aqui da nossa presidente, a Ana, que é a nossa presidente do Conselho de Mangaratiba, que Mangaratiba foi um dos nossos caminhos da minha infância. A gente andava de macaquinho, andava no Mangaratiba, no Gargalhada, a gente ia até Mangaratiba para passear de trem. Era muito legal. E como a gestão global que tinha na ferrovia o seu meio de comunicação, e quando descobriram a energia fóssil, e nós partimos para as rodovias e começamos a trazer as fábricas de automóveis, e diante das catástrofes que nós estamos sofrendo hoje por causa do problema climático provocado pelo carbono que a gente emite, eu acredito que a gente ainda vai trazer um trem até Angra dos Reis, vamos ligar até Lídice de novo e vamos levar esse trem até Paraty. Então as ferrovias terão que voltar novamente, de preferência com energia limpa, né? Então fica aqui meu agradecimento e um sonho de a gente voltar às ferrovias novamente, viu? Eu termino com isso daqui, dizendo para vocês, viva o SUS, viva a nossa cidade e viva a nossa representação na Bahia da Ilha Grande. Isso, Um abraço viva a todos. Viva o SUS.